Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, sempre presente nestas várias iniciativas da sociedade portuguesa, Senhora Ministra de Estado e dos Assuntos Sociais do país irmão de Angola, senhores embaixadores, senhores deputados, senhora Presidente da Assembleia Geral das SEDES, querido Dr. João Salgueiro, Sr. Presidente da Direção das SEDES, do Conselho Coordenador, Dr. Álvaro Beleza, queridos amigos, há um ano e um dia, iniciou-se um percurso que termina hoje. E na ocasião as expectativas eram muito elevadas. Eram muito elevadas porque a promessa era fazer renascer o papel das SEDES num contexto muito diferente do que tinha marcado o seu nascimento, pensar Portugal para o futuro e realizá-lo durante um ano. Isto não é muito português. Normalmente é muito português arrancar-se, ter 2 ou 3 ou 4 iniciativas, mas um ano de reflexão continuamente participada e coberta atentamente pela comunicação social e acompanhada não menos atentamente pelos portugueses é raríssimo. É verdade que se contava com a anfitrionia única que o professor Daniel Traça dá sempre, em nome desta escola, que é uma escola novíssima numa universidade nova, de que me honro ter sido professor, em tempos menos novíssimos, mas já bastante novos. Mas que é facto é que se ultrapassou de longe o esperado. Durante um ano eu fui recebendo, graças ao Alexandre Patrício Gouveia, dia sim, dia não, os relatórios dos grupos de trabalho. Eu nem queria acreditar, aliás, ele tinha a resposta 2 dias depois, às vezes no dia seguinte. Como era possível realizar por todo o país reuniões, comungando dessas reuniões um grupo muito variado de pessoas, de setores, de áreas, e como era possível manter o ritmo, estugar o ritmo, até chegarmos ao dia de hoje. Em domínios que já se esperava que fossem cobertos e outros domínios completamente novos. E a SEDES, primeiro reimplantou-se. Tem hoje mais SEDES do que tinha no início. E tem SEDES renovadas. Segundo, cobriu o território melhor do que cobria. Defendendo a coesão territorial, pratica a coesão territorial. Terceiro, rejuvenesceu. Manteve os clássicos, nos quais me conto, mas juntou aos clássicos os neoclássicos, os neoclássicos e os muito mais jovens. E, portanto, é verdadeiramente intergeracional. Não é só transversal em termos de território, é intergeracional. Apresentou as suas propostas, vai publicar as suas propostas. Como ouvimos, numa súmula acabada de apresentar, vão desde matérias que exigem revisão constitucional até outras que não exigem, cobrem praticamente tudo, chegando ao ponto daquele tema que hoje é um tema da moda, que é o número de ministérios, ser um elenco mais curto ou mais longo, mais compacto, menos compacto, mais flexível, menos flexível, e até com as denominações dos ministérios. Portanto, não se pode ser mais pormenorizado nas propostas apresentadas. É nitidamente trabalhar para visões de regime, cobrindo a posição que os partidos mais diversos têm sobre o elenco governamental. E depois, como dizia o Presidente Álvaro Beleza, quis o destino que aquilo que era para reflexão calma, serena até 2023, seja agora para reflexão acelerada, pelo menos numa parte, nos próximos meses.
E é evidente que é impossível não olhar para as propostas, não discutir as propostas. Sabe-se qual é o objetivo central. O objetivo central foi dito abertamente, é apresentar propostas ao centro, mas isso não impede que as propostas sejam debatidas na pluralidade que existe na sociedade portuguesa, mais à esquerda, mais à direita, mais acima e mais abaixo, porque são de uma riqueza ilimitada. E merece uma palavra especial o Presidente Álvaro Beleza, porque isto só é possível com uma equipa que existiu, mas só é possível com uma liderança. E essa liderança existiu. Nós já sabíamos que ele era, à sua maneira, uma força da natureza. Só faltava encontrar o lugar exato e o momento exato para essa força ser canalizada de forma mais evidente em termos de projeção nacional. Isso aconteceu nos últimos anos e o resultado está à vista. E, portanto, esta é a minha primeira palavra. Fico muito feliz. Eu não fui dos fundadores da SEDES, mas fui quase fundador da SEDES. Portanto, não entrei logo no momento do nascimento, mas entrei um ano e pouco depois. E pude acompanhar as reflexões fascinantes do ano fascinante de 72. E depois, com uma personalidade que merece ser também citada, o presidente do Conselho Coordenador de então, Rui Vilar, que conseguia fazer a quadratura do círculo, expressão depois que entrou em voga subsequentemente, dando expressão àquilo que era, na altura, a discrição pretendida pelo Presidente da Assembleia Geral, João Salgueiro, estava omnipresente como Deus para os crentes, mas nem sempre se desvendava e, portanto, no sentido de assumir imediatamente funções de protagonismo que nunca procurou, mas quando foi necessário sempre soube assumir. O que é facto é que, naquela altura, a SEDES cumpriu uma missão. Foi debater o país no fim da ditadura, quando o problema era apenas saber-se quanto tempo demoraria até à transformação em democracia. Seria por via reformista? Já não era. Quando a SEDES avançou, já era evidente que não era. Era, portanto, por ruptura. Quando seria a ruptura? Como seria a ruptura? Que contornos viria a ter? A SEDES, como já várias vezes citei, esteve presente nesse momento de ruptura, participou intensamente, enquanto SEDES, no início dos governos provisórios. Depois passou a cumprir outra missão, ser uma plataforma de encontro entre os partidos que irrompiam ou que se reafirmavam, mas esteve sempre presente, sempre presente, e agora está presente também num momento que tem a felicidade de ter como testemunha uma governante do país irmão de Angola. Isto significa ainda mais do que haver núcleos da SEDES em Angola, que é muito importante. Significa que há a presença da alma angolana em Portugal, que aqui está, não apenas através do embaixador, mas que está presencialmente para mostrar como Angola acompanha o que se passa em Portugal. E isto é que é verdadeiramente a solidariedade e a partilha e a pertença a uma mesma comunidade. Mas eu queria acrescentar uma outra palavra, e essa era inevitável, juntando uma homenagem ao João Salgueiro. O Dr. João Salgueiro é das personalidades mais brilhantes e fascinantes que eu pude conhecer na vida. Com uma capacidade de prospectiva que nem sempre é muito portuguesa. Foi pioneiro em praticamente tudo. Há coisas óbvias. Foi pioneiro em matéria de ordenamento do território, foi pioneiro em matéria de desenvolvimento regional, na criação das comissões de coordenação regional, foi pioneiro em matéria de planeamento económico, foi pioneiro na tentativa de diálogo entre aquilo que era um setor muito radical na ditadura. Lembro-me a conferência que fez na Liga dos Combatentes,
a certa altura, no início dos anos 70. E a perspectiva da mudança inevitável e da abertura para a democracia. Foi pioneiro em tantos lances no domínio do sistema económico, financeiro, inclusive do sistema bancário, público. Foi pioneiro na criação de um clima de diálogo e de pluralismo constante e de sensibilidade aos mais diversos setores da sociedade portuguesa. E como eu dizia há pouco, muitas vezes assumiu, e quando teve de assumir foi porque verdadeiramente só ele podia assumir. Porque sempre que pôde deixar o protagonismo aos outros, deixou. Foi pioneiro também na humildade cívica. E eu penso que não há melhor forma de terminar este ano de Congresso de Sedes do que agradecer-lhe o que ele tem feito pelo país, e por isso lhe vou entregar as insígnias da Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, que há muito merece, mas que nunca é tarde.